Shalom, paz de Deus, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e aqui estou eu para gravar mais esse vídeo, né, de reflexão barra devocional, e peço para vocês, antes de iniciar esse devocional, façam oração para que fique um devocional completo, né, um devocional com excelência. Faça uma oração e peça para que o Espírito Santo abra sua mente, para que você venha compreender a palavra de Deus, que você venha entender a mensagem, né, que o Espírito Santo vai usar de mim para trazer para vocês, né? Então vamos lá? Outra coisa também que eu peço para vocês, façam um acompanhamento desse devocional com a Bíblia de vocês, para que vocês estejam amparados, porque como eu sempre falo, eu não sou perfeita, tenho as minhas limitações, às vezes eu posso errar na leitura, e se eu errar, acontecendo isso, vocês vão estar amparados aí com a Bíblia de vocês, com a leitura, né, com o texto de vocês. Então vamos lá? E o devocional de hoje é no livro de Marcos, capítulo 4, dando continuação ao livro de Marcos, né? Então vamos lá. Esse capítulo, ele é composto por 7 títulos, e ele vai do versículo 1 ao versículo 41. Então vamos lá? Vamos para mais essa história maravilhosa, que é a história, né, do Senhor Jesus, que nos conta mais um personagem que nos conta a trajetória do Senhor Jesus. Marcos, ele era um companheiro, né, amigo e discípulo também de Pedro. Então aqui Marcos relata aquilo que Pedro ensinava para ele, contava para ele, né? A gente na igreja, a gente sempre tem uma pessoa que a gente é mais chegado, né? E uma pessoa, ainda mais se for uma pessoa iluminada, uma pessoa que é aprofundada na palavra, né? Uma pessoa que se dispõe a viver e a caminhar com o Espírito Santo. É tão bom, né? E Marcos, ele tinha esse amigo, ele tinha esse irmão mais próximo, que era Pedro. Então ele queria aprender com ele, né? Tanto que foi tão importante que depois que Pedro morreu, Roma pediu para que Marcos, né, escrevesse os relatos de Pedro, né? A trajetória de Pedro, desse o testemunho de Pedro nas Santas Escrituras, né? Fizesse, né, um registro, assim como foi feito de Paulo escreveu, como Mateus também escreveu, e assim foi vindo, né, os evangelhos, né, que é a história do Senhor Jesus trazida, que foi inspirada pelo Espírito Santo, né, a esses homens, né, e louvado seja Deus por isso, que o Senhor usou de homens para poder trazer, registrar, e nós termos a Bíblia aqui, né, acessível para nós, né, ter esse registro, esse testemunho maravilhoso, que é a palavra de Deus. Então vamos lá? Eu vou acender a luz aqui que eu tô um pouquinho, deixa eu ver, aí ficou bem melhor, pra mim ficou melhor aqui. Tá ficando um pouquinho mais tarde, hoje eu tô gravando à tarde, sempre eu gravo de manhã, mas hoje o tempinho que eu consegui foi gravar agora. Então vamos lá? Primeiro título é a parábola do semeador. Versículo 1 em diante. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastou-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Aí o Senhor Jesus começa a contar aqui, né? Ouvi. Eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, né, nesse primeiro título, conta que o Senhor Jesus estava à beira-mar. Como era grande a multidão, ele pegou, entrou dentro do barquinho, se assentou e afastou, né, na beira da praia, para que ele pudesse estar passando, né, os ensinamentos para aquela multidão. Que era muito. Multidão, quando fala de multidão, né, gente, a gente já tem a percepção, entendimento que é algo muito grande, né, são muitas pessoas. E ali o Senhor Jesus pegou e veio com a parábola do semeador. E por que o Senhor Jesus usava muito as parábolas para ensinar? Porque as parábolas, era através das parábolas que ele ia conseguir explicar o reino de Deus. Logo, ele explicando o reino de Deus, ele estava falando quem era Deus, como que o Senhor Deus gostaria que fosse a humanidade, como ele mostrava um caminho que ficasse mais fácil de compreender
o caminho para se chegar a Deus. E assim era assim que o Senhor Jesus explicava, por parábolas, né? Então ele usava muito a parte do campo, de semeador, né? De agricultura. Por quê? Era algo que era de mais fácil compreensão para aquelas pessoas entender. Era coisa do cotidiano daquelas pessoas, né? Então por isso que ele usava muito parábola, para poder trazer mais clareza para as multidões, né? Então vamos lá. Aí aqui ele fala que um semeador, né? Um agricultor, saiu para semear uma plantação. E levando a semente, né? Uma parte daquela semente caiu no caminho. E aí vieram as aves e comeram aquela semente. O que traz, que me arremete, o entendimento que a gente tem dessa mensagem, dessa história que o Senhor Jesus conta aqui, é que a semente representa a palavra do Senhor e a terra somos nós, o nosso coração, certo? E aí ele fala, uma parte daquela semente caiu no caminho e vieram as aves e comeram. No próximo título vai ter explicação, né? Eu não vou falar agora, não vou dar, quando eu falar na linguagem de hoje, não vou dar spoiler. Então, só para trazer uma clareza aqui. Então, essa parte da semente que caiu, vieram as aves do céu e comeu aquela semente. E aí, andando mais um pouco, o semeador, né? Outra parte daquela semente caiu num solo rochoso, onde tinha pouca terra, e por causa da rocha, né? As raízes teve dificuldade de se aprofundar. Até que aquela semente foi germinada, chegou a crescer até um certo ponto. Porém, por ela não ter como se aprofundar, o sol veio e queimou e murchou. Então aquela árvore não vingou, aquela planta não vingou, né? E aí também fala que, vamos ver aqui a outra parte, e outra parte daquela semente caiu entre os espinhos. E aí, quando ela germinou, a planta não conseguiu se desenvolver porque os espinhos a sufocaram. Então, não cresceu, né? Não produziu, sufocou, morreu, acabou. E, enfim, outra parte daquela semente caiu em terra boa. E ela caindo em terra boa, aquela planta cresceu, frutificou e a sua produção deu 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, uma planta só produziu 30 vezes mais. Outra produziu 60 vezes mais e outra planta produziu 100 vezes mais. Ou seja, 100 vezes mais sementes, mais frutos, né? E acrescentou, e o Senhor Jesus acrescentou, quem tem ouvidos, ouça. Então, assim, a compreensão dessa parte desse título vai vir no próximo, que é a explicação da parábola. Vamos lá? O próximo título? Então, vamos lá? A explicação da parábola, a partir do versículo 10 em diante. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. E haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis esta palavra? Vamos lá. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? E o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais obsessões concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Então vamos lá. Agora é a explicação, né, da parábola do semeador.
Então Jesus, quando Jesus ficou só com os discípulos, né, e outros que estavam ao redor, ou seja, os que tinham mais interesse, eles perguntaram, interrogaram ao Senhor Jesus sobre a parábola. E aí o Senhor Jesus fala para eles assim, que aí, para alguns é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, né? E para outros, os de fora, esse mistério tem que ser explicado de forma de parábola para que eles venham a entender, que eles venham a compreender a mensagem. E olha que nem todos conseguem entender, né, a palavra. Perceber que Deus está falando com ele. Aí o Senhor Jesus fala para eles terem mais atenção. Porque se eles não entender essas palavras, não entender essa parábola, como que eles vão entender as outras, né? Então, assim, o Senhor Jesus ainda faz aquela chamada neles para eles ficarem mais atentos e ter mais sensibilidade, ter mais atenção. Uma coisa também muito interessante é que o Senhor Jesus, ele sempre ficava sentado, né, para ensinar na sinagoga, ou onde ele estava, né, no deserto, ou no mar. O Senhor Jesus, ele explicava, ele fazia suas explicações sentado. Esse é o costume, um costume rabínico, né, costume dos judeus. Lógico, o Senhor Jesus era judeu. Então, era a forma deles. Nós estamos acostumados da forma, da maneira grega, né? De explicação. De, assim, quem está ensinando ficar em pé, fazendo dando os ensinamentos. O professor dando ensinamento, ele explica em pé. Mas, assim, esse povo, né? Os judeus, eles têm esse costume de se assentar para poder o professor, o mestre, o rabino explicar sentado. Então, assim, busca ainda muito mais atenção de concentração daquelas pessoas, né? Tá atenta ao que está sendo ensinado. Então era assim que o Senhor Jesus fazia. Por isso que a gente, muitas testemunho aqui na história, vai falar que o Senhor Jesus estava sentado, ensinando. Então vamos lá. Aí o Senhor Jesus dá essa chamada nos discípulos, que eles venham ter mais atenção, né? E aí ele começa a explicar o que queria dizer aquela parábola, né? Aí no versículo 14, a chamada que ele faz com os discípulos está no 3, né? Então lhes perguntou: não entendeis esta palavra? Como compreendereis todas as parábolas? Aí no versículo 14, ele vai explicar que o semeador o semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, a semente foi lançada à beira do caminho. Os pássaros representam Satanás, que vem e tira a palavra. A palavra foi lançada, ela caiu na terra, porém, Satanás veio e tirou a palavra deles, né? Não permitindo que aquela semente fosse frutificada naquele terreno, né? Fosse germinada, melhor dizendo, né? Correto. Fosse germinada naquele terreno. Então, aí o Senhor Jesus explica a primeira parte daquela semente, né? E aí, para a segunda parte. Deixa eu só procurar aqui. No versículo 16. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso. Estes, no caso, semeados em solo rochoso. A palavra que foi semeada no solo rochoso, né? Ou seja, um coração duro, né? Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Por que quer dizer recebem com alegria? Porque aquela semente começou a germinar. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, um coração duro, quando vem a palavra, ele até recebe ela, ele gosta, ele se sente aliviado, só que quando vem os dias difíceis, quando vem as provações, quando vem a angústia, ele se esquece da palavra, ele não lembra da palavra de Deus, ele não dá atenção, ele não acredita no que Deus pode fazer, ele não coloca a confiança dele na palavra, naquilo que Deus vem ensinar, né? Eles se colocam nas coisas materiais, né? Eles acreditam que só vai conseguir ter a solução com a força do próprio braço. Eles não confiam no sobrenatural de Deus. E é isso aqui que o Senhor está falando, a palavra, porque eu tiro por mim. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei tanto. A gente morava no interior. A gente foi morar no interior, saí da minha cidade, uma cidade grande, e fomos morar no interior achando que seria melhor. Mas pra tudo tem um propósito. Muita coisa assim aconteceram, né? Só que acontece? Resumindo de tudo aquilo que aconteceu, nós voltamos, passamos muitas provações material nesse lugar, e a gente teve que voltar. Quando voltamos,
Eu achava que eu tinha que trabalhar. Que se eu trabalhasse muito, Deus ia me abençoar e eu ia conseguir vencer, ia conseguir pagar a dívida e a gente ia conseguir sair daquela situação difícil que a gente estava. Então eu trabalhei muito, eu me acabei trabalhando, eu montei uma lanchonete, só que não foi nada pra frente. Por quê? Hoje eu tenho uma visão, porque a minha confiança estava na lanchonete, na força do meu suor, do meu trabalho, dos meus braços. A minha confiança não estava no que Deus poderia fazer na nossa vida, porque naquela época eu nem orava, mal orava. Ou eu fazia uma oração de manhã, ou eu fazia uma oração à noite. E olha lá, tinha dia que eu ia dormir tão cansada, ou eu acordava tão atrasada para poder abrir a lanchonete, que eu não tinha tempo para orar. Então, assim, a minha prioridade naquela época não era Deus. Então, assim, eu perdi muito tempo. Eu tô usando, assim, eu tô fazendo um relato de uma coisa que eu vivi. E foi, assim, uma coisa, assim, foi um dos maiores erros da minha vida. Foi não ter confiado na palavra. Porque eu nem estudava a palavra de Deus também. Eu só congregava, chegava na igreja, me alimentava daquela palavra lá, dos testemunhos, mas não chegava na minha casa e meditava. Mal orava. Então não é assim que nós devemos levar a nossa vida. Nossa prioridade diária é Deus. É falar com Deus. É tirar a nossa primícia para Deus. E eu achava que se eu trabalhasse, que se eu fizesse o meu serviço, o meu trabalho com excelência, ia ser aquilo que ia me tirar daquela situação, ia tirar eu, meu esposo, meus filhos, da situação que a gente estava. Nós passamos muita dificuldade. E eu não entendia. Quando, passado algum tempo, o Senhor foi permitindo que muitas coisas foram acontecendo. A gente perdeu a lanchonete. E não é que perdeu, tivemos que fechar a lanchonete, porque não tinha nem condição de pagar um aluguel, não vendia nem que pagasse o aluguel da lanchonete. E foi só apertando, só apertando. E a vergonha foi vindo, porque vinha as cobranças, né? Vinha os falatórios, vinha os julgamentos, e era muito vergonhoso. Foi uma época de nós passamos muita humilhação. E aí, nós mudou pra outra, nós estava tão difícil que a gente não tinha nem condição de pagar o aluguel naquela cidade que nós morávamos. A gente teve que mudar pro interior pertinho, que era mais ou menos uns 15 minutos da cidade grande, porque o aluguel era até mais barato. Deus nos tirou de lá e levou para esse lugar. Por quê? Porque lá meu esposo tinha feito um negócio e lá a gente ia construir a nossa casinha, né? Só que também não evoluiu essa casa, né? E com o decorrer dos vídeos eu vou contando e aí vocês podem entender o que aconteceu. Mas enfim, eu só tô contando a parte principal da minha experiência. Deus permitiu que nós fôssemos praticamente pro fundo do poço. Quando eu vi que não tinha mais saída, a gente foi morar numa casa onde o aluguel era R$ 350, era bem mais barato, né, pra gente poder morar. A gente não tava tendo condição de pagar nem aquele aluguel, só pra vocês terem ideia. E aí a mulher pegou e pediu, a gente acho que morou um ano lá, e a mulher foi e pediu a casa. Falou que não ia renovar o contrato. Porque realmente a gente tava pagando muito atrasado, tava difícil, e aí meu esposo pegou, pagou os atrasados, tudo, ela não quis renovar o contrato. E uma amiga minha tinha ido embora pra São Paulo e a casa dela tava vazia. E ela falou assim pra mim, lá nesse mesmo setor, nesse mesmo bairro, falou assim, Ellen, vai morar na minha casa? Vai morar na minha casa, porque pelo menos a minha casa não fica sozinha. Eu vou cobrar de você o aluguel de R$ 400. Eu não queria nem cobrar nada, mas eu não tenho condição de não cobrar nada, porque eu preciso pagar também a prestação do lote. E eu falei, tá bom, a gente foi. Mas eu fui também com aquele medo de não conseguir honrar aquele aluguel com ela também. Eu sei que, pra falar a verdade pra vocês, foi muito difícil. Eu fiquei muitos meses sem conseguir pagar o aluguel pra ela, e logo, o que aconteceu? A pandemia. Aconteceu a pandemia. E aí foi quando eu peguei e me despertei e falei assim, não tem mais condição? Como que o servo de Deus vive dessa situação? Se o Senhor fala que a gente tem que viver uma vida plena, uma vida... eu não falo... fala em abundância também, mas a gente tem que compreender que a abundância tem que estar dentro de nós. Não é abundância material. Então eu enxergava só material. E foi quando eu comecei a orar mais, a buscar mais de Deus. Porque enquanto eu tava naquele negócio de trabalhar com a minha mão, com os meus braços, não tava evoluindo em nada, porque eu não tava confiando que Deus ia fazer. Quando eu tive que entender que eu não tinha que colocar a minha fé no que eu fizesse, que Deus queria que eu tirasse, que eu colocasse Ele em primeiro lugar na minha vida, que eu buscasse Ele antes de buscar o dinheiro. Tava tudo errado, porque eu tava buscando material para eu poder fazer servir a Deus, e tá tudo errado. Primeiro a gente tem que servir a Deus, que depois que Ele vê a nossa entrega, que Ele vê a nossa fidelidade com Ele, mesmo em meio às provações, aí sim vem as bênçãos dele na sua vida. E eu vou falar pra vocês, eu alcancei muita coisa que eu nem esperava, sabe? Eu tenho muita coisa pra me agradecer a Deus, sabe? Deus assim fez a gente viver muitos sobrenaturais na nossa vida, de acidente, de livramento, sabe?
O Senhor fez a gente viver muita coisa boa. E eu vejo que a partir do momento que eu me propus a me dedicar mais a Deus, às coisas de Deus, o Senhor veio com mais provisão na minha vida. E eu era muito apegada com as coisas materiais também. Porém, hoje eu entendo que tudo de material que o Senhor colocou no nosso caminho é só ferramenta. Carro, casa, dinheiro, negócios. É apenas ferramenta para ser utilizado no propósito que Deus tem na nossa vida, de servi-lo, de fazer a vontade dele. O Senhor vai nos dar o tempo de descanso e vai também nos permitir entrar nas batalhas. Mas também vamos ter as nossas guerras pra gente enfrentar, pra gente lutar. Mas que tenhamos a convicção de que, em primeiro lugar, nossa fé tem que estar estabelecida em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual de vida para nós. Onde está o direcionamento da solução dos nossos problemas. Por isso que nós temos que estar alinhados na palavra. Certo? Então aqui nessa palavra aqui do solo rochoso, é aquele coração endurecido, onde ele coloca a fé dele em coisas materiais. Meu coração já foi um solo rochoso também. E aí o que acontece? Um coração endurecido, na hora que vem as coisas, a angústia, vem as batalhas, as dificuldades, as adversidades da vida, ele vai colocar a palavra de lado e vai buscar a solução no material, aonde na verdade não tem solução, sendo que a solução dos servos de Deus está em Deus. Absolutamente é Ele que traz, abre as portas, abre os caminhos, traz a provisão, sabe? Faz tudo para que coopere para o bem daqueles que amam Ele. As batalhas vão vir na nossa vida. Não pense que o servo de Deus não passa luta, não passa dificuldade. Passa sim. Passa. Bobo de quem achar que vai viver um mar de rosa caminhando nesse caminho. É bobeira pensar isso, não é verdade. Tá? O Senhor Jesus já fala que nós seremos, por amor a Ele, seremos perseguidos. Ele passou perseguições aqui. Quem somos nós que não querer passar? Certo? Então, foi bem longa essa explicação, né, do solo rochoso. É bem por aí. Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde que eu parei. Certo. E aí, quando as dificuldades vêm, a pessoa se esquece daquela palavra. Ele não está estabelecido na palavra. Esse é a explicação da semente que foi semeada em solo rochoso. Aí no versículo 18 fala: Outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo fascinam. Mas os que, só corrigindo aqui, tá? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. O que quer dizer infrutífera? Ou seja, quando a palavra é semeada no nosso coração, tem que gerar frutos. Esses frutos eles têm que ser distribuídos, certo? E aqui fala que quando caiu numa terra boa, a semente, porém essa terra tinha espinhos. E esses espinhos sufocaram o desenvolvimento daquela planta. A semente germinou, chegou a germinar, mas ela não evoluiu. Por quê? Aí o Senhor fala, por causa dos cuidados do mundo, né, aquele apego às coisas do mundo, a ambição, né, a fascinação pelas riquezas da terra, as ambições que concorrendo sufocam a palavra. Então a ambição, aí fica aquela pessoa fica querendo assim, tá na igreja, tem a palavra, mas quer viver as coisas do mundo, gosta das coisas do mundo, porque as coisas do mundo atraem, porque ele não sabe renunciar, né? Aquilo encobre ele, aquilo que é o que tá mais alimentado na vida dele, que não é a palavra. Então aquilo tudo sufoca ele, tantas as coisas, por isso que a gente vê tantos artistas que gostam, que simpatizam com o meio evangélico, porém eles não têm força para estar no meio do povo de Deus. Eles preferem estar nas coisas do mundo, nas riquezas, naquilo que não vai preencher o vazio que eles sentem, né? Muitos falam que sentem vazio, né? E o povo de Deus também tem muitas pessoas que não conseguem, sofrem esse vazio também, porque falta essa entrega, falta essa busca, né, em Deus, porque o Senhor realmente ele preenche o nosso coração, ele traz consolo, ele faz com que nós vivamos uma vida plena, se tiver uma entrega sincera no nosso coração, né? E essa é a explicação da semente que é semeada em meio dos espinhos, né? E aqui para finalizar, e quando eu falei, né, que não
fica ela infrutífera, né? Então, se a palavra não obteve frutos, ela fica infrutífera. Então, essa palavra ela não teve obras, não teve tempo de distribuir aquilo que ele semeou, aquilo que lhe foi semeado naquela terra, né? E o versículo 20 fala: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o que quer dizer? Não é que pessoas que vai evangelizar e vai ganhar muitas almas, os frutos não são esses, tá? Os frutos são aquele que você tá dentro, que você permite crescer em você, do Espírito Santo, né? Das coisas de Deus, e você transborda, e você distribui as obras que você vai fazer, né? Que vai ser, vão ser testemunho vivo daquilo que a palavra fez na sua vida. E quem vai convencer é o Espírito Santo, que está habitando em você. O Espírito Santo que vai convencer como se fala, a frutificar, a germinar a semente que foi lançada na terra, né? Porque nós somos, igual eu falo, a palavra é bem clara, né, do Senhor, né? A explicação da palavra é bem clara, que somos a terra, a palavra é lançada, que é a semente, essa semente germina, a árvore cresce e dá frutos, ou seja, a nossa vida evolui. E nós vamos, né, cuidando dessa semente, germinando essa semente vai dar os frutos, que são aquilo, é a nossa vida, o que vivemos, e os nossos frutos vão ser distribuídos, que é os frutos que o Espírito Santo vai se manifestar em nós, né? E esses frutos serão entregues em outras, como forma de sementes, palavras que vai ser semeada em outra terra. E essa terra, e o Espírito Santo vai, através daquilo que a gente for vivendo, testemunhando, né, na vida de outras pessoas, vai frutificando também, vai germinando. Então, vai germinando e o Espírito Santo vai convencendo e vai convertendo o caminho das pessoas. Não somos nós que convertemos o caminho das pessoas, é o Espírito Santo que habita em nós. Será que eu consegui explicar para vocês? Eu espero que sim. Vamos para o próximo título, que é a parábola da candeia. A parábola da candeia, versículo 21 em diante. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada num velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. E ainda se vós acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aqui está falando da luz, né? Aqui está falando da luz. Quando fala que da candeia, candeia é uma luminária, né? Como que fala, gente? eu esqueci o nome. Lamparina, né? Uma lamparina daquela época, né? Quando você acende uma lamparina, você não vai colocar debaixo de um candeeiro. Candeeiro é uma cesta, é um cesto. Você não vai colocar, ela não é para ser colocada, ela é para ser colocada no alto para iluminar. O Senhor Jesus está falando de nós aqui, né? E nem debaixo da cama, para esconder a luz. Quando a gente acende uma lamparina, né, no caso aqui uma candeia, é para iluminar o ambiente. O Senhor está nos comparando a isso, né? Luz. Então, é para ser colocado no alto, para que possa resplandecer, para que possa ser visto, para iluminar o caminho, não pode ser ocultado, né? Que no versículo 22 fala, ó, pois nada está oculto, nada senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, lhes disse, atentai no que ouvis. Fiquem atentos no que ouvir, em que ele está ensinando, né? Com a medida em que tiverdes medido, vós medirão também. Da mesma forma que você tratar uma pessoa, você também será tratado. Atenta nisso. Se você é gentil, você vai receber gentileza. Se você é grosso, você é mal educado, você vai receber aquilo que você está proporcionando para as outras pessoas. Aquilo que você fizer, você vai receber. Você vai ser medido. E ainda vos será acrescentado tanto gentileza quanto a grosseria. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Questão também de conhecimento. Se você tem interesse naquilo que você que é bom, né? Que é agradável a Deus, é como palavra. As coisas de Deus. Se você tem interesse nas coisas de Deus,
vai ser acrescentado, mais será acrescentado à sua vida. Agora, se você não tem interesse, que era o meu caso naquela época, o meu interesse era outro, era em outras coisas, era ganhar dinheiro para eu poder sair daquela situação, né, e tal. O meu interesse não era, na época, não era buscar a Deus, não era servir a Deus, eu achava que eu tinha que ficar bem de vida para depois eu poder fazer as coisas de Deus, e não era assim que o Senhor queria. E foi tirado, até o que eu não tinha foi tirado, eu morava de aluguel e nem aluguel eu conseguia pagar. Tá vendo? Depois que eu passei a servir a Deus conforme Ele queria que eu fizesse, né, minha vida foi mudando. As coisas foram melhorando, as portas foram se abrindo, a dificuldade diminuiu, mas as estratégias de Deus que Ele trouxe pra nós foi incrível, porque eu falo assim com meu esposo, eu falo assim, amor, sempre assim, né, a gente tá aqui no Brasil nessa situação, uma economia instável, né, e a gente, meu esposo fala, a gente, o cinto vai apertar, e fala, então vamos ficar preparado pra gente poder, porque o Senhor vai trazer estratégia. Ah, mas poder de compra tá diminuindo, tá em crise e tal. O Senhor tá usando dos recursos da onde tem pra nos ajudar. Ele envia as pessoas certas, na hora certa, pra gente poder tá cumprindo com os nossos compromissos. Hoje é diferente, eu falo pra ele. A gente não é mais aquela Ellen, aquele Ney do passado. Hoje é diferente. Hoje a gente sabe onde busca. Eu sei a porta em que eu vou bater. Eu sei quem que eu vou buscar em primeiro lugar quando eu estou com meus problemas, nas minhas tormentas, nas tribulações. Eu sei aonde que eu vou buscar. Eu sei com quem que eu vou falar. Quem vai resolver meu problema. E sempre é Ele. Primeiro lugar na minha vida é Ele. Onde eu busco primeira solução. Ele. Se alguém vem me contar algum problema, eu tô passando situação assim. Eu sei quem pode te ajudar. Quem? Deus. Mas como? O que eu posso fazer? Ajudar você em oração. A gente entra em batalha espiritual. Não é fácil. Mas eu vejo milagre na vida das pessoas. E eu gosto, porque aumenta a minha fé. Ai, como eu gosto de ver o milagre na vida das pessoas. Como eu fico tão feliz de saber, assim, que a gente entrou em propósito de oração e o Senhor veio com a resposta. Sabe? Para aquela irmã que tava buscando, aquela irmã que tava com a fé abatida, desacreditada. E aí, sabe, a gente entra em oração. E eu falo, continua, vai que vai dar certo. Não desanima, mas tá demorando. O Senhor vai trazer a resposta. De alguma forma o Senhor vai trazer a resposta. Talvez não seja aquilo que você espera, mas Ele não vai te deixar nem órfão e nem confundido. Porque é assim que o Senhor agiu na minha vida e é assim que Ele vai agir na sua vida também. Confia no Senhor. Confia na palavra. Se entrega na palavra de Deus. Se entrega no momento de Deus. Tira sua primícia do seu dia para Deus. Que vai dar certo. Tudo vai dar certo. E aqui E essa parte, está finalizada essa parte aqui, né, da parábola do candeeiro. E vamos para o próximo título. A parábola da semente. Versículo 26 em diante. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois as espigas e, por fim, o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice para que é chegada a ceifa. Então, aqui o Senhor fala sobre essa parte do reino de Deus. O reino de Deus é como o semeador lança a semente na terra, ou seja, as obras que a gente faz, né, para as pessoas, aquilo que está frutificado em nós, né, nós lançamos, porque nós pegamos a semente, germinamos no nosso coração, que é a palavra, né, e ela frutifica, e aí os frutos são lançados, e a gente faz aquilo que o Senhor nos ensinou, né, aquilo ali nós também estamos semeando, nós viramos um agricultor, né, vamos colocar assim, e mesmo sem a gente perceber, a gente não sabe como que acontece na terra, a terra frutifica por si, você faz a sua parte no reino de Deus, lança a palavra, lança a semente, e a que cair em boa terra, ela vai ser germinada, e ela vai ser frutífera, e vai trazendo os frutos, vai vindo os frutos, né? Aqui como fala, né? A terra por si mesma frutifica. Então, o que quer dizer isso? Também, que é um fundamento. O Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo que germina essa palavra na terra, não somos nós fazemos a nossa parte, que é lançar a semente. E aí o Espírito Santo que convence a pessoa a
frutificar também, a germinar também a semente, assim como ele trabalha em nós. Lembra que eu falei? Se permitirmos que o Espírito Santo habite em nós, os frutos dele serão produzidos. E logo tendo frutos, esses frutos serão distribuídos. E se nós distribuímos esse fruto, a semente foi lançada e vai chegar a época de nós colher, da nossa colheita. Nós vemos aquilo para o reino de Deus. O reino de Deus vai florescendo, vai frutificando. E logo quando você vê, tem aquela multidão, né? É com a igreja, vamos lá. A igreja tá cheia. Por quê? Porque teve aquele irmão que se deixou ser usado pelo Espírito Santo, semeou a palavra no coração das pessoas e elas se permitiram o Espírito Santo a germinar a semente no coração delas e a igreja fica cheia. E logo também seremos abençoados, né? Lógico, aquele irmão, né, que tá lá na frente, o cooperador, o ancião, o pastor, né? Vai ver a colheita, né? Daquela semeadura que ele fez. Lembrando que não é a pessoa que convence, e sim o Espírito Santo. Que lindo, né? As coisas de Deus são maravilhosas. Então eu fico assim muito, muito contente, muito impactada com a palavra do Senhor e os ensinamentos, né, que o Senhor nos traz. Vamos pro próximo, que é a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. Versículo 30 em diante. Disse mais: a que se assemelhemos ao reino de Deus. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentamos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é o menor de todas as sementes na terra, sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, e a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha que coisa linda. Aqui assemelharemos o reino de Deus. O Senhor já pergunta, né? Ou a que parábola o apresentaremos? Então o Senhor fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Naquela época, o grão de mostarda era o menor dos grãos. É bem pequenininho. E tem uma espécie de mostarda lá em Israel que ela cresce. Ela é uma semente muito pequena, mas quando ela é germinada, ela cresce, se torna uma árvore muito grande a ponto das aves do céu fazer ninhos nelas. E olha só que coisa mais linda que o Senhor compara a nossa terra. De nós frutificarmos, vamos lá, germinarmos a semente, crescer árvores, e dessas árvores ser ramos capazes de outras aves vir fazer ninhos nos ramos dessa árvore que foi germinada através de um pequeno grão. E olha só quanto que o Senhor pode usar de nós, dos servos dele, para amparar muitas outras necessidades, muitos outros necessitados. Deus pode usar. É isso que o Senhor quer, gente. Deus quer usar de nós para fazer a sua obra aqui na terra. Nós somos instrumentos do Senhor. Em várias áreas, em muitas áreas da nossa vida. Ele sabe, cada um de nós temos algo especial que o Senhor vai usar para cumprir a sua obra, para trazer a sua mensagem, para transformar vidas. Nós temos que nos deixar ser usados por Deus. Esse é o nosso propósito aqui na terra. O propósito nosso é nos deixar ser usados por Deus, a ponto de o Senhor poder nos abençoar, a ponto de podermos amparar outras espécies, outras necessidades, outras pessoas, ajudar, amparar, abraçar. Em cada área, em cada necessidade, nós temos que estar preparados para tudo e qualquer coisa. É assim que nós, os servos de Deus, temos que seguir a nossa vida. Não estacionar. Não é só ir para a igreja, sentar, ouvir a palavra, voltar para casa e pronto. Não, o Senhor quer nós atuando em várias áreas. Seja elas quais forem, seja ela na medicina, seja ela no direito, seja ela na agricultura, seja ela em administração, seja ela em veterinário. Gente, eu tô falando de profissões aqui, mas o Senhor pode usar até de quem não teve a oportunidade de estudar, de formar, fazer uma faculdade, gente. Não precisa, seja na internet também, que tá aí, né? Eu não sei, eu não posso, eu não dou conta. Não é questão de você se posicionar e se estar disposto. Eu também não sei, eu não dou conta, eu tô fazendo. Tô fazendo a minha parte. Agora, se esse canal for ter longo alcance, isso aí não vai depender de mim. Isso vai depender do que Deus quiser fazer. Se Ele quiser que tenha bastante visualizações, vai ter. Se o Senhor não quiser, vai ser entregue só a quem o Senhor quer. E o propósito é esse. O meu propósito não é ter engajamento para me beneficiar de bens materiais. Não. O Senhor já me deu, já supre todas as minhas necessidades. Tá, e se vir também, é só instrumento.
vai ser só instrumento de Deus na minha vida, só isso. Nada mais, nada que vai subir, eu posso deixar subir minha cabeça. Que tem que prevalecer, que se destacar, que aparecer, é a obra de Deus. E se o Senhor quiser usar de mim para fazer, eis-me aqui, eu vou fazer. O Senhor sabe que faz, ele sabe todas as coisas, né? Então, essa parte aqui da semente é linda, né? Da palavra do grão de mostarda. É sobre isso, é você crescer tanto nas coisas de Deus a ponto de você suprir as necessidades espiritual de necessitados, de você, Deus usar de você para fortalecer a fé daquele irmão que está abatido, ou daquela pessoa que está perdida, está procurando um caminho, você apontar a Deus para ela. É isso, é sobre isso. E vamos pro próximo título. O próximo título é Por que Jesus falou por parábolas? A partir do versículo 33. É como muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que eu falei para vocês que o Senhor Jesus falava por parábola por conta do entendimento das pessoas. Muitos não conseguiam enxergar, se ele fosse falar conforme, né, fosse muito cirúrgico para falar das coisas, né, do reino, né, nem todo mundo teria compreensão, né. Tem pessoas que têm mais dificuldade para entender. Eu mesma já tive muita dificuldade de entender a palavra. Meu Deus do céu, explicação. Mas assim, o Senhor foi abrindo entendimento. E aqui o Senhor Jesus, ele usava de misericórdia, né? E usava de formas para que conseguisse trazer mais clareza para as pessoas poderem entender como que funcionava, né? Como que funciona o reino de Deus. Quando fala o reino de Deus, é o caráter de Deus, é a forma que Deus quer, é a forma que Deus pensa, né? Sobre aquilo que Ele quer que nós sigamos, o caminho, né? O qual Ele quer que nós caminhemos. É sobre isso. E o próximo título e último é Jesus acalma a tempestade. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhe: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui o Senhor, eles despedem a multidão e o Senhor Jesus pede para eles levar ele para outra margem, né, do rio. E aí eles vão e de repente, só que também aqui fala que tinha outros barcos, né, que seguiam ele. E o Senhor Jesus foi descansar na polpa do barco, atrás do barco, né, lá no fundinho do barco, e levantou uma tempestade. E o mar ficou revolto, tanto que fala que as ondas arremessavam contra o barco. Então os discípulos ficaram muito atemorizados, né? E aí, vendo o Senhor Jesus dormindo lá tranquilamente, eles pegaram e foram lá e falaram, acordaram, despertou o Senhor Jesus e falou: Mestre, não te importas que perecemos? Nós vamos morrer, né? E aí o Senhor Jesus acorda, né? E olha o mar e fala: Acalma-te, emudece. E de repente, quando fala assim, teve uma grande bonança, gente, acalmou a tempestade assim de imediato. E aí os discípulos pegaram e ficaram maravilhados, né? Ficaram maravilhados e perguntaram um para o outro, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas antes o Senhor falou: Por que sois tímidos? Assim tímidos? Aí ele fala: Como não tens fé? Ele fala isso porque eles contemplaram tanta coisa, né? E como assim eles não tinha fé, não teve fé a ponto de pensar que eles iam perecer, que eles iam morrer. E aí eles ficaram atemorizados e perguntavam, né? Aqui fala atemorizados, eu falei maravilhados, mas aqui tá falando atemorizados, né? Ficaram assim, falaram: Quem é esse que até
o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus, o Filho de Deus. O Senhor Jesus, Filho de Deus. Por mais que nós, na nossa vida, estejam passando por dificuldades, assim como eles passaram, né? Esse tempo de susto, de desespero, né? Por causa do mar revolto, né? E eles foram buscar auxílio no lugar certo, no Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus dá uma chamada neles, né? Como que eles não iam ter fé? Como que eles estavam pensando que eles iam morrer? Com ele dentro do barco? O Filho de Deus. E o Senhor ordena que o vento e o mar se acalmam. É essa fé que nós temos que ter. Aqui nós temos um exemplo. Que com o Senhor Jesus no nosso barco, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós não vamos deixar de passar a dificuldade, não vamos deixar de passar as tribulações, mas a gente não pode deixar de enxergar que o Senhor Jesus está lá com a gente. E que na hora que tiver dificuldade, medo, recorre a Ele, sim. Porque só o Senhor Jesus, só o Filho de Deus vai acalmar esse mar, essa tormenta que está dentro do seu coração, que está na sua vida. E Ele me ensinou isso. Lembra que eu contei? Que eu passei muita dificuldade. Só que eu acreditava que se eu trabalhasse, se eu me matasse, que o Senhor ia me abençoar, que eu me matasse de trabalhar, né, gente? Vamos lá, corrigindo isso aqui. Que eu virasse à noite trabalhando, atendendo e fizesse o meu melhor, fazendo um bom trabalho com excelência, né? Gente, eu trabalhei muito. Eu ficava exausta. Tanto que era puxado, gente, trabalhar com lanchonete, fazendo salgado, pastel, e atendendo cliente, e servindo nas mesas. E eu era a pessoa que eu ficava sozinha nessa lanchonete. Então, assim, não foi o suor do meu trabalho que fez com que eu vencesse. Não foi. O Senhor Jesus não queria aquilo pra mim. Deus não queria aquilo pra mim. O Senhor queria que eu usasse a minha fé, a minha obediência, a minha devoção, o meu momento pra Ele. O Senhor queria que eu tirasse meu momento pra Ele. Mesmo em tanta tormenta, mesmo em tanta... E olha que eu não contei a pior parte. Porque naquele período, em 2020, finalzinho de 2020, eu sofri um acidente. Eu fiquei 6 meses com a perna quebrada, com a gaiola na perna, os ferros, né? E foi nesse período que a minha fé teve que trabalhar e a minha obediência, a minha entrega a Deus, porque eu não tinha pra onde correr mais. Eu não podia, eu só ficava deitada, sentada, não podia nem ficar em pé. Eu tive que orar sentada, eu tive que orar deitada, mas o Senhor me despertou para orar. E o Senhor falou comigo, e o Senhor mudou minha vida. E não foi no suor do meu trabalho não, tá? Não foi. Foi na misericórdia do Senhor. O Senhor abriu portas ao qual eu nunca imaginava. O Senhor me proporcionou tanta coisa legal, assim, viagens, a trabalho, tá? Conheci muitos lugares, sabe? A trabalho junto com meu esposo. E muitas oportunidades, né? Pra gente poder melhorar a nossa vida, poder investir o dinheiro que a gente estava ganhando. Então, assim, teve direcionamento, teve estratégia, teve sensibilidade a ouvir a voz de Deus, teve livramento. Tivemos perdas também. Mas eu posso falar pra vocês que tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu também, sempre a presença do Espírito Santo do Senhor Jesus, de Deus, esteve conosco. Então, assim, é verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta da nossa vida, do nosso caminho e da nossa salvação. Tá? E aqui eu finalizo mais esse devocional, tá bom? Deus abençoe vocês. Terminando o vídeo, façam uma oração, tá? E agradeça a Deus por esse momento que Ele proporcionou para você estar aqui comigo, nós fazendo mais esse devocional, tá? Fiquem com Deus, a paz de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.